Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida e da sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2016, ano do Salmo 126. Nós estamos nesta fé, buscando o Senhor. Ontem nós recebemos todos os pedidos, tivemos o 7º e último jejum dentro do propósito, mas continuamos nesta fé. Hoje, em todos os templos, às 7, em São Paulo às 7 da manhã, depois em todos os templos às 9, 15, 19 e 30, clamor dos meus projetos de conquistas, clamor forte durante toda essa semana e domingo que vem. Graças a Deus. Nós vamos realizar um grande trabalho de encerramento dos meus projetos de conquistas para 2016. Nós vamos entregar o azeite que nós consagramos durante todos esses jejuns, todo esse trabalho, para você ungir tudo, a sua casa, a sua família, aquilo que você sonha, sabe? Para que você unja e tome posse. Vamos realizar o corredor de carros. Vamos não só ungir todos os carros, e como também já possuir novos sonhos e num grande trabalho, um trabalho muito especial que a gente realiza de tempo em tempo, em que nós concordamos com as vitórias. Então nós teremos o encerramento dos meus projetos de conquistas para 2016 neste domingo, assim, um grande evento. E Deus quer fazer, Deus está fazendo, e Ele vai continuar. Ele vai. Deus é conosco, e Ele não falha. Ontem eu falava sobre convicção. Olha o que uma pessoa que tem uma fé convicta fala. Olha a forma de falar, é diferente. Deixa eu ler isso aqui para você, Josué 23, 6. Façam todo esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Façam todo esforço. Todo esforço. Esforço. Sabe, às vezes as pessoas, elas... até tem um versículo na Bíblia que diz assim: como você tem pouca força de vontade? Então, muitas pessoas, elas não entendem sobre esforço. Falta força de vontade nas coisas, sabe? Sabe, o colocar força, aquilo que é o que me cabe, a parte que me cabe, eu colocar toda a força, todo o esforço naquilo, falta isso em muita gente. Mas Josué, que era um homem determinadíssimo, tanto é que ele saiu junto com todo aquele grupo original. Enquanto ele foi vendo um monte de pessoas caírem e morrerem no deserto em função das suas reclamações, murmurações, em função de más atitudes, ele não. E não foi por acaso que ele se tornou o sucessor do Moisés. Quantas pessoas que estavam lá que tiveram a mesma oportunidade de se tornarem sucessoras de Moisés? Mas nenhuma. Foi ele.
Mas aí você estuda a história desse homem, você vê a fidelidade dele a Deus, a fidelidade dele a Moisés. Foi uma pessoa continuista, perseverante, convicto. Você não vê incertezas em Josué. Você vê convicção. Ainda a Bíblia fala que nós precisamos ter convicção de fé. Eu creio que nós vivemos um tempo em que não encontramos mais pessoas convictas. É raro você encontrar uma pessoa convicta. Mesmo dentro do cristianismo, a instabilidade está por toda parte. Sabe, ontem eu ainda dizia uma coisa que eu lamento, mas é a mais pura verdade. Eu creio que há uma necessidade de cristianizar os cristãos. Aí você vai dizer assim, ô bispa, cristianizar é converter-se ao cristianismo, então. Porque tem muito cristão que tem Jesus em tudo quanto é lugar. Só não tem no coração, só não tem na conduta. Ele tem Jesus em tudo quanto é lugar. Ele botou Jesus. Ele só não colocou no coração dele, na sua conduta, na integridade. Sabe, em ser uma pessoa íntegra, correta, porque às vezes nós olhamos por aí e não vemos diferença nenhuma. Às vezes não há diferença nenhuma entre o que é cristão e o que não é. E no final das contas é onde o mundo generaliza e fala, por quê que eu vou me tornar um cristão se eu não estou vendo diferença nenhuma na vida dos cristãos que eu conheço? Tem 3 coisas que nós precisamos entender, que são importantes para a nossa vida e que vai fazer diferença no mundo. A primeira é receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. A segunda é desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal. Só que essas 2 coisas só funcionam para nós. É algo seu, é algo meu. A terceira é que faz diferença na nossa vida e na vida das pessoas, que é o andar em vitória. E sabe o que acontece com muita gente? Elas até vão à frente e confessam e recebem Jesus como Salvador, mas elas não desenvolvem um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E, consequentemente, não andam em vitória. Então, aí, o que acontece? Aquilo que eu sempre falo. Elas acabam trocando uma miséria mundana por uma miséria cristã. Elas não andam em vitória. E está errado. Porque andar em vitória é necessário para a minha vida e para a vida dos outros também. Porque se eu não ando em vitória, por que alguém vai querer o que eu tenho? Se tudo que eu tenho é uma miséria cristã. Hã? Eu não sou uma pessoa que saio, se eu não ando em vitória, eu não vou ser um exemplo e nem o que eu tenho vai ser algo desejável. E quando eu falo em andar em vitória, algum ignorante já pensa que estou falando apenas de questões financeiras. Também. Porque o Senhor pode amar o pobre, mas ele não ama a pobreza. Não me venha dizer que Deus ama a pobreza. Ele pode amar o pobre, ele ama o pobre, mas ele não ama a pobreza. De jeito nenhum. Deus não ama a pobreza. Deus ama o pobre. Ele ama o pobre, ele não ama a pobreza. Então, quando uma pessoa se esforça para ter um relacionamento com Deus e na vida aquilo que está ao seu alcance, aquilo que é para ela fazer, ela não deixa passar, naturalmente que ela vai andar em vitória. Sim, ela vai andar em vitória.
E muito me preocupa as pessoas que não andam em vitória. E elas não andam em vitória porque elas não têm um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Porque quando você lê em Deuteronômio que as bênçãos te acompanharão se você obedecer a Deus, isso é muito forte. Inclusive está escrito lá que nós teremos para emprestar, mas não vamos tomar emprestado. Inclusive, se não me falha a memória, em Provérbios fala, eu acho que eu até já li esse versículo aqui, que quando você pede emprestado, você se torna escravo daquela pessoa. E é verdade. Mas algumas pessoas, elas não estão contribuindo como o Josué orientou o povo para cooperarem com Deus, para que para que aquelas pessoas continuassem sendo abençoadas. Elas precisavam se esforçarem e permanecerem no caminho certo, agradando a Deus, fugindo das coisas que só prejudicavam. Josué não foi o sucessor de Moisés, por acaso. Ele foi um homem que teve um relacionamento sério com Deus, ele respeitava a hierarquia, coisa que no mundo atual as pessoas não querem respeitar a autoridade, vivem em rebelião. Nós vemos rebelião por toda parte. Não, ele não viveu em rebelião. E ele foi uma pessoa com espírito diferente. Ele andou em integridade. Ele se esforçou para fazer o que é certo. E quando a gente fala de se esforçar, nós estamos falando de passar por cima de emoções, de sentimentos, de vontades, de achismos. Porque hoje o que você mais encontra é não concordo. O sujeito nem sabe do que ele está falando e já está dizendo que ele não concorda. Ele nem tem profundidade naquilo e já está dizendo que ele não concorda. A maioria não concorda com um monte de coisas. A maioria. Ele nem sabe do que se trata e já diz não concordo. Sabe, é aquilo que eu falei ontem, desse mundo líquido, sem consistência nenhuma. Sem solidez. Que cada um está fazendo as suas próprias leis, cada um emite a opinião que quer, fala o que quer sem saber do que está falando, e não se compromete realmente com as coisas, especialmente com Deus. Temos muitas igrejas, temos muitas doutrinas, muitos cristãos, mas não temos tantos frutos assim. O cristianismo não é tão respeitado assim como deveria ser respeitado. E por quê? Por quê? Porque a conduta dos cristãos não é aquela que a palavra de Deus ensina. Altamente íntegra, correta. Então, quando o Josué viu que ele estava prestes, Deus ia levá-lo, ele disse, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Façam todo o esforço. É o que Deus está falando para você. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir com a palavra, sem se desviar para lado nenhum, sem viver oscilando numa instabilidade terrível. Porque muitos vivem uma vida instável e não estável. Não se associem com as nações que ainda ficaram no meio de vocês. Quer dizer, com gente que tem um comportamento diferente. Porque essa influência não vai fazer bem para vocês. Vão afastar, essas influências afastarão vocês de Deus.
Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem inclinem perante eles, mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. Apeguem-se ao Senhor, somente ao Senhor. Quantas vezes você já ouviu isso? Apeguem-se somente ao Senhor. Para de ser influenciado por coisas que não funcionam, não ajudam. Para de ir para lá e para cá, ser levado para lá e para cá. Você precisa ter uma fé consistente, uma fé convicta. É isso que Josué estava falando. Uma fé convicta que não te move, a não ser crescer nessa direção. Mas apeguem-se somente ao Senhor, o seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Que maravilha! Olhem, vocês não conhecem derrota até hoje, porque Deus tem sido com vocês. Porque se vocês não tivessem o Senhor como Deus na vida de vocês, não andariam em vitória como vocês têm andado. Porque se você quer andar em vitória, é se apegando a Deus com toda a força da sua vida, é se esforçando para obedecer a Deus sem deixar faltar nada, como o próprio Josué falou. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês. Quantas situações grandes, impossíveis de vencer. Talvez você já venceu, e tudo por quê? Porque Deus estava com você. Mas quando Deus não está com uma pessoa, porque Israel venceu muitas guerras, mas quando Deus deixava Israel, Israel não era nada. Então, qual a diferença na vida de Israel para os outros povos? Deus. O Deus vivo. Porque todos tinham seus deuses. Por que Israel, quando estava agradando a Deus, vencia e os outros não? Porque eles tinham o Senhor como seu Deus. E quando eles se afastavam do Senhor e se voltavam para outros deuses, por que eles perdiam? Porque os outros deuses não podiam protegê-los como o Senhor dos Exércitos. Entendeu? Por isso que quando você está com Deus, obedecendo a Deus, a sua vida é uma. Mas quando você se afasta e vai fazer as coisas do seu jeito, do jeito que dá na sua cabeça, pode ver, as coisas não andam mais. Talvez seja até o seu caso hoje. Quando você estava obedecendo a Deus, estava debaixo da cobertura do Senhor, você não conhecia derrotas. Agora, faz tempo que você não conhece uma vitória. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Dediquem-se com zelo a amar o Senhor, teu Deus. Amem ao Senhor, teu Deus. Olha o que ele diz assim, ó, no 14. Agora estou presa a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor fez, que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou até eliminá-los desta terra que lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da terra que ele lhes deu. Se você obedecer a Deus fielmente, você só vai avançar. Pode ter muitas batalhas, guerras, mas vencerá todas elas. O Senhor tem cumprido. E ele vai continuar cumprindo com suas promessas. Mas se você deixa o Senhor, a coisa muda de figura. Quando uma pessoa deixa o Senhor, ele não tem mais compromisso com ela. Aí as coisas começam a dar erradas. As coisas começam a ruir.
A derrota começa a se instalar na vida da pessoa. E aí, ela começa, ao invés de acumular vitórias, troféus, ela começa a acumular derrotas. Tudo por quê? Porque ela colocou outras coisas no lugar de Deus. E tudo que ocupa o primeiro lugar na sua vida se torna um ídolo. Quando Deus deixa de ser a prioridade na sua vida, já era. Quando você se afasta da verdade, você está se afastando da vitória. Quando você se afasta de Deus, você está se afastando de uma vida vitoriosa. A única maneira que uma pessoa tem de andar em vitória é se aproximando de Deus e construindo um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento sério. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus intimamente e viver com convicção. Porque quando eu tenho convicção dentro de mim, eu estou em algo profundo, eu mergulhei para águas profundas, eu não estou no raso. Então eu não vou me desviar para cá ou para lá. Uma pessoa não vai chegar e vai mudar a minha cabeça. Eu não vou trocar a minha vida com Deus por causa de alguma coisa. Mas quantas pessoas que, quando foram abençoadas, elas agora se envolveram com as bênçãos e deixaram a Deus. Quantas pessoas que, cada hora elas ouvem uma coisa e, de repente, elas já estão pendendo para uma outra direção. Elas não são convictas, elas são rasas, superficiais, instáveis. Não há solidez nenhuma, não há consistência. Por isso que essa oscilação acontece continuamente. Mas Josué, que era um homem convicto, que tinha um relacionamento profundo com Deus, estava alertando ao povo a permanecer em Deus, a se esforçarem para permanecerem em Deus. Se esforcem para agradar a Deus, se esforcem. Ele estava dizendo, se esforcem. Eu lamento que muitas pessoas não se esforcem. Elas não se esforçam para permanecer em Deus. Sabe? Não se esforçam. Eu vejo uma facilidade tão grande de sair da direção certa. Mas como Josué falou com Israel, se esforcem. Deus está falando com você. Se esforça. Para agradar a Deus, para cumprir com a palavra, para permanecer em Deus. Você quer andar em vitória? Se esforça. Seja caprichoso com a sua vida espiritual. Dedique a sua vida a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar e para de se desviar para direções várias. Permaneça em Deus. Viva com convicção. Para de ir lá e cá. Gente, às vezes eu vejo pessoas que não tem parada, não tem um lugar para chamar de lar. Cada dia estão num lugar, estão com alguém diferente, fazem aliança com qualquer pessoa, nem prestam atenção no que estão fazendo, estão em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Elas nem sabem o que elas estão fazendo. Não há convicção, não há solidez, não há consistência, não há estabilidade, não há firmeza e sim, uma oscilação absurda, uma instabilidade absurda. Elas acreditam em tudo. Cada hora, em cada tempo, elas estão num lugar, acreditando numa coisa, fazendo uma coisa, depois já largam aquilo, já estão no outro lugar, e aí levantam a bandeira disso, daqui a pouco já estão levantando de outra coisa, hoje elas creem numa coisa, amanhã elas creem em outra, hoje elas gostam de uma pessoa, no outro dia elas já gostam de outra, hoje elas estão aqui, amanhã estão ali. Aí pergunta, por quê? Que a minha vida não vai? Porque você não vive de um relacionamento profundo, convicto, sério, consistente em Deus. Aprenda com Josué. Antes de partir, ele deu conselhos importantes para todo o povo.
convicção de fé, o que está faltando em muita gente. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. E eu volto já para nós orarmos. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está comigo agora e peço que ela se vista dessa palavra, que ela busque entender e se aprofundar no Senhor. Porque possivelmente, Senhor, ela ainda não entendeu o que significa ter uma vida com o Senhor. O Senhor nos chamou para andar em vitória. E quando eu falo de andar em vitória, não é apenas questões financeiras, mas é paz, é alegria. É saúde, saúde mental, emocional, física, espiritual. É vitória, porque a vitória não é só dinheiro, também é, mas não é só dinheiro. Mas é ter saúde mental, emocional, física, uma família abençoada, bem direcionada. É uma vida de vitória. Em tudo somos mais que vencedores, está escrito. Vitória. Muitas pessoas não têm saúde mental, emocional, não falam coisa com coisa, não têm firmeza, não são estáveis, não são consistentes. Não há para andar, não tem como andar em vitória assim. Falta convicção. Convicção. As pressões fazem com que elas saiam do lugar em questão. E a gente sabe que nós precisamos resistir, perseverar nas pressões. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. E eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade para cada um e peço desperta mais semeadores, porque nós precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam decidindo andar de forma convicta no Senhor. Convicção de fé. Obrigada a Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Muito bem, não quebre o propósito, esteja em um dos nossos horários, seja 7 da manhã, 9, 15, 19, 30. Vamos buscar a Deus, permanecer nele, crescer nele dia após dia. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.